Essa aula é introdutória, é uma aula introdutória de perícia criminal, então nela eu abordei vários conceitos para que nas próximas aulas a gente tenha essa dimensão desses conceitos, de o que são esses conceitos de perícia criminal. Então a gente começa falando agora sobre os tipos de agentes para a perícia criminal. Então a gente fala em agente ativo, que é o autor do ato ilícito, é o ato que viola o ordenamento jurídico ou direito e cause dano. Então, agente ativo é aquela pessoa que causa o ato ilícito. O agente passivo é aquele sujeito que sofreu os danos, né? Aquela pessoa que recebeu o ato ilícito, sofreu os danos físicos ou consequências. E o agente lesivo é o instrumento ou meio utilizado para promover a lesão. Então, quando a gente fala em agente ativo, passivo e agente lesivo, a gente tem conceitos aí a serem designados. Então, o perito criminal, ele sempre tem que preencher isso. Então, ele vai colocar, essa cena de crime, quem foi o agente ativo? Quem causou, quem cometeu o crime? Quem foi o agente passivo? Quem foi a pessoa que foi vítima do crime? Qual foi o agente lesivo? Qual foi o instrumento utilizado? Qual foi a arma? Foi uma arma de fogo? Foi uma arma branca? Foi uma faca? Um pedaço de madeira? Então, são conceitos que devem ser preenchidos no laudo pericial. Além disso, a gente tem o conceito de elemento subjetivo, que é determinado aí o dolo ou culpa, que classifica esse crime como culposo ou doloso. Então, a gente vai ver a diferença. Sempre quando a gente fala em elemento subjetivo, é quando o perito criminal ele vai anotar no laudo. Esse elemento subjetivo, esse crime foi culposo, foi doloso. Então, a gente vai ver essa diferença. O crime culposo é praticado sem intenção. Então, o agente, ele não quer nem assume o resultado. Então, quando a gente é meio confuso, porque a gente pensa assim, um crime culposo, a pessoa é quando ela tem culpa, mas não é o contrário. É quando a pessoa, ela não tem a intenção. Já o crime doloso é aquela que ela tem a intenção de cometer o crime. O crime doloso, ele é praticado com intenção. O agente quer ou assume o resultado. Então, quando falar em elemento subjetivo, vocês vão lembrar desses conceitos, que culposo é quando a pessoa não tem a intenção e doloso é quando a pessoa tem a intenção. Além disso, a gente tem mais dois conceitos, que é causa e concausa. Então, causa, por exemplo, a pessoa causou um determinado acidente, ela foi lá e colocou fogo em um prédio. Então, isso é um crime ao patrimônio, um patrimônio público. Então, isso é um crime. Então, ela teve uma causa. A pessoa cometeu esse crime, foi uma causa. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Mas se dentro desse prédio tinha uma vítima e a pessoa não sabia, então isso é uma concausa. É quando existem associações de mais de um tipo de causa. Então, causa é uma causa única, concausa é quando são associadas mais determinadas atividades. Então, a pessoa, além de cometer o ato de incendiar o prédio, cometeu ali um ato de uma pessoa ser ferida, mas a pessoa não sabia. Então, isso é uma concausa. Tá bom? Ou, por exemplo, a pessoa ela tem uma doença específica e ela foi ferida por outra pessoa. E aí, esse ferimento, ele potencializou a doença principal, que é a que ela já tinha, é uma doença anterior. Então, isso é uma concausa. Quando existe associação de mais de um tipo de acometimento àquela pessoa. Tá bom? Então, quando a gente fala em elementos da cena do crime, a gente fala em vestígios, né? Então, na cena do crime, nós temos alguns conceitos importantes também, que é o que a gente chama de vestígio, indício e evidência. Então, o vestígio é tudo que é encontrado na cena do crime. Então, tudo que foi encontrado ali, esse copo, a pessoa tomou água nesse copo,
tem uma bituca de cigarro. Então, tudo isso vai se transformar em vestígio. Então, vestígio é um dado bruto, é qualquer elemento encontrado na cena do crime, tendo ele relação ou não com o ato ilícito. Então, tudo que é encontrado ali de copo descartável, de bebida, de fio de cabelo, tudo é coletado e a gente chama isso tudo de vestígio, onde esses vestígios futuramente eles podem ser transformados em indícios ou em evidências. Então, o indício é o quê? O indício é um dado analisado. Ele é um elemento da cena do crime tendo relação com o ato ilícito comprovadamente. Então, quando a gente fala em vestígio, a gente fala em dado bruto. Então, é tudo que é encontrado que a gente não sabe se tem relação com o crime ou não. Já o indício é um dado comprovado que tem relação com a cena do crime, mas não necessariamente vai mostrar o culpado, vai dizer se aquilo ali realmente é uma prova. Pode ter a relação com a cena do crime, mas não necessariamente vai ser ali a prova que vai condenar a pessoa. Então, o indício, ele é um elemento da cena do crime, tem a relação comprovada, mas ele apenas pode apontar o suspeito. Ele não necessariamente vai comprovar, vai provar que aquele suspeito é culpado. Já quando a gente fala em evidência, né? Quando a gente fala em evidência, é qualquer material ou objetivo ou informação que esteja relacionado com a ocorrência do fato. É um vestígio que, após analisado pelo perito, se mostra diretamente relacionado com o caso. Então, a evidência é algo que é evidente, que é óbvio. Então, é um vestígio que leva à evidência, que isso depois vai se transformar em prova. Então, a evidência é qualquer material, qualquer objeto, qualquer informação que esteja relacionado com a ocorrência do fato. Se for comprovada a relação do vestígio com o crime, o vestígio ele pode se tornar indício, ou ele pode se tornar também uma evidência, tá bom? Bom, então os vestígios, eles dão origem às evidências. Os vestígios, eles podem se transformar em indícios ou evidências. Indício é aquilo que aponta, evidência é aquilo que comprova, tá bom? Então, o vestígio é o material bruto que o perito constata na cena do crime. Porém, somente após examiná-lo adequadamente é que pode saber se aquele vestígio está ou não relacionado ao evento periciado. Então, o vestígio é um material bruto, né? E depois de ser analisado, de ser examinado, é que vai saber se esse vestígio ele realmente está relacionado ou não com a cena do crime. A evidência, segundo definição do dicionário, ela significa qualidade daquilo que é evidente, que é incontestável, que todos veem ou podem ver e verificar. Então, a evidência é aquilo que é evidente. É aquele vestígio que foi examinado e transformado em evidência. O vestígio é interessante. O vestígio, ele encaminha o indício à ponta. Então, existe um caminho. Tudo que você encontra na cena do crime é um vestígio. E os vestígios, eles vão encaminhar, eles vão dar o pontapé para iniciar as averiguações, e aí depois isso pode se transformar em indício. Esse indício ele vai apontar, ou até mesmo pode se transformar em evidência, que é o que vai comprovar. Então, os vestígios, eles dão origem às evidências. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Os elementos da cena do crime, então, quando perguntarem para vocês, né, isso pode cair em concurso público, quais são os elementos da cena do crime? E aí vocês tenham em mente o que é um vestígio, o que é um indício e o que é uma evidência. O vestígio encaminha, o indício aponta. Segundo o nosso dicionário, a expressão indício significa vestígio sinal, indicação sinal ou fato que deixa entrevar alguma coisa sem a descobrir completamente.
mas constituindo o princípio da prova. Então, essa é uma definição, segundo Gilberto Porto. Ele fala que o indício, que ele significa aí vestígio, sinal, ele quer dizer que é um sinal, é um apontamento, é uma indicação, né? Então, essa é uma definição da literatura. A evidência, a expressão indício, ela foi definida para a fase processual, ou seja, para o momento pós-perícia, o que quer dizer que a nomenclatura indício engloba, além dos elementos materiais de que trata a perícia, outros de natureza subjetiva, próprios da esfera da polícia judiciária. Então, isso está relacionado com as nomenclaturas da polícia. No contexto geral, podemos dizer que cabe aos peritos a capacidade de transformar vestígios em evidências, enquanto aos policiais reserva-se a tarefa de, agregando-se às evidências e informações subjetivas, apresentando o indiciado à justiça. Quando é interessante, quando a gente vê assim, um caso que aconteceu, um caso de homicídio. Então, vocês vão ver muito aí no inquérito dessa forma. O sujeito foi indiciado, então quer dizer que ele foi apontado, né? Mas não necessariamente ele é o culpado, ele foi apontado, ele foi indiciado. Então, após algumas averiguações, foi notado que aqueles vestígios mostraram um sujeito a ser indiciado, que vai ter uma investigação mais aprofundada para que se tenha a evidência. Portanto, conclui-se que toda evidência é um indício, porém, nem todo indício é uma evidência. E vejam que interessante isso. Toda evidência já foi um indício, porque o indício apontou para a evidência. Mas nem todo indício vai se tornar uma evidência. Às vezes você vai apontar, mas não vai ser uma evidência. Então, tenham essa frase em mente, que é uma frase muito legal. Postem no Instagram, façam o que vocês quiserem para vocês memorizarem. Toda evidência é um indício, porém nem todo indício é uma evidência. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.